Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação muito grande, como representante do Conselho Regional de Economia, e creio que vocês e os que me precederam, certamente o professor Eugênio, o professor Carlos Henrique, com muita propriedade, deram e animaram as áreas e as características dos economistas, e eu vou dividir. Queria saudar também antes o pessoal do DAECA, que fez esse convite para mim, que com muita honra eu atendi, e também os alunos da URGS, que com muita satisfação estou vindo pela segunda vez, já estive aqui dando uma palestra de finanças pessoais. Nós combinamos antes da palestra que cada um iria falar, e eu quis sugerir ficar por último justamente para ocupar eventualmente algum espaço, e creio que algumas áreas eu poderia contribuir, alguns espaços ficaram e eu gostaria de compartilhar com vocês, mas certamente não com toda a propriedade dos dois professores que me antecederam. Eu vou dividir a minha apresentação, vou falar sobre os cenários, um levantamento de dados que eu fiz, comparativos com a administração, bem o Eugênio e o professor Carlos Henrique comentaram, e o contador, para dar para vocês uma visão da área do economista em relação às outras áreas. Depois eu vou falar uma questão institucional. Eu já peço, Jorge, por favor, eu contei mais ou menos 50, eu tenho 50 passaportes aqui do Conselho Regional de Economia, eu queria que tu distribuísse depois. Aqui também tem material informativo de registros, depois eu vou abordar com mais calma. Mas antes, então, como eu fiz essa preparação, eu vou ficar em pé para poder... Professor? Acho que eu vim dizer, né, cara? Bom, então, quis fazer, de certa forma, uma contribuição no sentido de comparações de áreas. Se vocês considerarem os cursos de economia no Brasil, nós temos um declínio efetivo. Então, os alunos que se matriculam no Brasil, nós tivemos em 2000 65 mil, e hoje nós temos em torno de 50 mil alunos que se matriculam em todos os cursos em todos os estados brasileiros. E os números de concluintes vêm, de certa forma, se mantendo em torno de 6 mil alunos que concluem. Claro, existe uma diferença muito grande, porque muitos ficam indo por uma outra área, outros acabam não concluindo. Então, na realidade, nós temos também cursos privados, e muitas vezes, por serem muito caros, eles desistem, mas geralmente isso aí é o que acontece com muitos cursos, então não há muita novidade no sentido das matrículas e dos concluintes. Em termos de dimensão, só para vocês terem uma ideia, nós temos 70 mil economistas registrados nos conselhos regionais de economia. Contabilista, nós temos 464, ou seja, praticamente nós estamos falando alguma coisa de 6, 7 vezes mais. E administradores. Então vocês veem que nós somos profissionais de uma categoria muito pequena. Rio Grande do Sul, vocês têm no CRA, Conselho Regional de Administração, 29 mil inscritos em 2014, 34 mil inscritos no Conselho Regional de Contabilidade, e de Economia 4.500, ou seja, nós somos gaúchos, 4.500 economistas registrados no Conselho, fora os que não estão registrados, que são bacharéis. Existe uma diferença muito grande. Quando vocês terminam o curso, vocês se tornam bacharéis, mas não podem exercer a profissão de economista. Para exercer a profissão de economista, vocês precisam ser registrados, né, no Conselho. Como é que é no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul nós temos 18 faculdades de economia, em todo o Rio Grande do Sul. Grande parte estamos aqui no eixo Porto Alegre e Caxias do Sul.
Nós tivemos aí em 2000, 4.000 economistas e hoje nós temos fazendo a matrícula no Rio Grande do Sul, 3.600 economistas, alunos que se matriculam. E alunos que terminam por ano, nós temos em torno de 400 alunos que concluem o curso de economista, que são bacharéis de economia. O mercado de trabalho. No mercado de trabalho, eu fiz um levantamento lá na FIJO, que é a fundação que dá e provê estágios para os alunos lá da PUC, e nós temos um número muito reduzido. É interessante, apesar de ser uma área vasta, como bem o professor Eugênio falou, como bem o professor Carlos Henrique falaram, os dois falaram muito bem da possibilidade que nós temos, mas na realidade a procura é muito pequena. Essa é a primeira notícia que eu estou passando para vocês, um pouco negativa. Para cada uma vaga de economia, nós temos 5 vagas de contadores e nós temos 15 vagas de administração. Olha a diferença em termos de procura. Claro que a gente já até pensou no Conselho buscar uma interlocução maior com sindicatos, com empresas que fazem processos de selecionamento, né? Bom, eu fiz um levantamento também da idade etária dos gêneros, homens e mulheres, e a faixa etária. Então, hoje, em 2015, nós temos de 22 a 39 anos, 649 economistas registrados, 342 economistas femininos registrados lá. De 40 a 57 anos nós temos 1.423, 58 a 75 anos 1.100, vocês veem que à medida que vai aumentando a faixa etária, vão diminuindo números de economistas. Mas grande parte estão nessa faixa que vai de 40 a 60 anos. Sendo que a pirâmide etária, ela está praticamente, ela é assim, o masculino está aqui e o feminino está aqui. Então vocês veem que grande parte dos economistas que a gente pode verificar está nessa faixa aí de 50 anos a 62 anos. Mas eu tenho até, todo esse material eu vou disponibilizar no meu site. Eu coloquei, até eu fiz um estudo, e nesse estudo eu fiz uma projeção, como bem o professor Eugênio falou, no sentido de ver para frente. Eu quis fazer de acordo com os economistas que estão se formando, que são 400 aqui no estado, aqueles que se registram, e o envelhecimento dessa população, né? Então nós vamos ter mais ou menos, pelos cálculos que a gente fez, uma grande quantidade de economistas de 22 a 36 anos em 2024. Essa seria a pirâmide nos próximos 15, se os nossos cálculos estiverem certos. Então, é assim que isso está publicado nesse estudo que eu fiz. Agora, outras notícias um pouco desanimadoras, mas ao mesmo tempo que ensejam as características da área de economia. As características das áreas de economia é muito mais difícil de outras áreas, muito mais difícil da administração, muito mais difícil da área de contabilidade. Então, no ENAD isso aí reflete. No ENAD, de 0 a 100, que é a nota, os alunos que fizeram desempenho do ENAD, os ingressantes 32,3, ou seja, a nota 3, e os concluintes a nota 13, quase 4. Então, os concluintes foram melhores do que aqueles que ingressaram no levantamento do ENAD, na prova do ENAD. Os contadores também ficaram abaixo de nós, mas os administradores tiveram uma nota maior de quase 6, de 0 a 100, né, 58. Então, mas isso é de acordo com as características da nossa área, que é uma área bastante ampla, muito difícil, né? Agora, as 4 razões que me parecem que são razões que, pela experiência que eu tenho, provavelmente eu queria compartilhar com os professores e com vocês, o sentimento, né? Isso não é consenso, isso é só um sentimento. Como a gente está fazendo reflexões, eu me permito a fazer algumas reflexões. O cidadão,
ele associa a área dos problemas, desemprego, taxa de juros, inflação, a área de economia. Então, essa é uma razão que nunca nós vamos deixar de ter assunto. Pelo contrário, nós vamos sempre ter assunto em interlocução ou com o cidadão, ou com a mídia, ou com os setores públicos, né? Então, essa é uma das razões que eu creio que vai ter sempre procura pela área de economia. A outra é que a área de economia é muito ampla, tem a parte teórica, tem a quantitativa, tem a qualitativa e principalmente a aplicada. E isso torna a nossa profissão, muito mais exposta à mídia. Então, na realidade, o que vocês notam é o economista que fala na rádio, é o economista que está aparecendo na televisão, é o economista que está aparecendo nos jornais. Quer dizer, na realidade, por ter justamente essa interlocução com o que acontece na sociedade, nós temos mais visibilidade de outras áreas. Inclusive, para aqueles alunos que não gostam muito de se expor, e eu tenho até colegas, e a gente tem conhecido ao longo da nossa trajetória, pessoas que não gostam de se colocar com a mídia, porque muitas vezes a mídia, ela, além de ser tendenciosa, muitas vezes ela aborda questões que tu não está dominando. A mesma coisa um médico. A gente pensa que um médico pode resolver todos os nossos problemas, mas tem um oftalmo, tem um gastro. Então, se tu perguntar outras áreas, ele não, e o jornalista é assim. No momento que tu está dando uma entrevista sobre a inflação, por exemplo, brasileira, ele está falando da China, e tu vai ter que, eventualmente, ilustrar ou animar um pouco essa área e colocar dentro do teu conteúdo. Nesse sentido, eu falo lá da Fundação de Economia e Estatística, tem pessoas, até alguns casos, que deram entrevistas na área do setor público, na área de finanças públicas, uma entrevista e deixaram de dar entrevista porque acabou repercutindo da forma que ele não quis e certamente ele desanimou e ele disse que não ia mais atender a mídia. Então, essa questão da mídia é uma questão complicada que depende do teu perfil. Tá? Bom, e a procura será maior em cursos relacionados com a economia, até porque o desenvolvimento, o crescimento, as interlocuções, o dinamismo dessa área da economia, por ser muito rica, ela possibilita que cursos relacionados à economia tendem a crescer. Estou me referindo a finanças, comércio exterior, relações internacionais, perícias, finanças públicas, conjuntura, finanças pessoais, né? E o ENAD continuará mostrando notas menores em função das características da nossa área. Então, na realidade, se a gente fizer um levantamento das atividades e fontes de conhecimento, eu tenho aqui essa tabelinha que mostra áreas relacionadas com atividades envolvidas. Nós temos planejamento, gestão financeira, planejamento, gestão empresarial, comercialização, análise de investimento. Isso aí é o percentual que a gente nota os economistas atuando. Então, elaboração de projetos, análise de conjuntura, ensino, treinamento, estudos e pesquisa de mercado, pesquisa de diagnóstico socioeconômico, planejamento ou gestão de recursos humanos, direito, comércio exterior, outros, análise de conjuntura, mercado financeiro. Então, coisas que seriam das nossas atividades, do nosso conhecimento, né? E agora o símbolo. E agora eu já entro na parte institucional. Qual é o nosso símbolo que eu carrego aqui? Que é o símbolo justamente do economista. O símbolo do economista, nós temos uma roda dentada. Essa roda dentada é o símbolo do labor e da fortuna. Nós temos que na realidade, indústria, terra, trabalho e capital. Nós temos um globo no meio dessa roda dentada, que é a economia mundial, né? Nós temos a cornucópia, que é o ícone mitológico, que quer dizer fortuna, é o símbolo da agricultura e do comércio, e nós temos finalmente a folha de louro, que é a mais nobre das figuras vegetais, simbolizando valor, custódia e boa fama. Na realidade, essa é o símbolo que todos nós, economistas, carregamos e dominamos e procuramos animar, vamos dizer assim, e fazer uma interlocução, fazendo pesquisa, contribuindo com a sociedade e ficando, muitas vezes, do lado do cidadão. Na realidade, a questão de estar ao lado do cidadão é uma questão que eu queria abordar nesse sentido, nesse momento. Essa seria a parte
Todo esse material está no meu site, então se vocês colocarem prof.meneghetti, vocês vão poder acessar esse material. Eu tenho tido, e hoje com a crise, um problema sério de inadimplência do brasileiro, do cidadão, porque o cidadão ele não se dá conta que nós temos as maiores taxas de juros. A taxa Selic, 14,25% ao ano, significa que nós, dos quase 200 países, nós temos a maior. E isso representa uma armadilha. E se não é o economista fazendo um incentivo justamente para que esse conteúdo ele domine, certamente isso acaba virando armadilhas e a gente vê índices crescentes pelo desemprego, pela crise econômica, de inadimplência. E a atuação do economista, além de ficar ao lado do contribuinte, do cidadão, mostrando para o cidadão essas questões que ele tem que ter muito presentes, ele tem que também mostrar quais são os agentes que estão na economia e quais são os interesses que eles têm. Isso eu quero dizer, se tu fizer um levantamento, por exemplo, daqueles grandes economistas que estão em instituições financeiras, os gerentes de bancos, que são muito credenciados, extremamente qualificados, muito habilitados para trabalhar para o lado do banco. Se tu não estás trabalhando numa instituição financeira, tu vais estar mostrando justamente quais são os perigos para o cidadão de ir atrás, vamos dizer assim, do discurso do gerente de banco, porque o gerente de banco estaria, vamos dizer assim, incentivando a comercialização de produtos financeiros. Título de capitalização, por exemplo, é um dos piores produtos financeiros que podem ter na face da terra. Só perde, inclusive, a poupança, por exemplo, ele consegue ser pior que a poupança. Então, nesse sentido, quer dizer, desacreditar o gerente é uma das funções importantes para ajudar. Eu tenho, nas consultas de finanças pessoais, que muitas vezes no Conselho Regional de Economia, a gente tinha um período que a gente dava de forma gratuita para ajudar o cidadão, porque no momento que ele está com dívida e é chamada de superendividamento, praticamente ele perde a noção de como ele pode enfrentar essa questão dentro de casa, porque a questão da inadimplência e da dívida é uma das coisas que mais gera conflito dentro da família. Na realidade, a atividade do economista, no sentido de apoiar, de ajudar, de fazer com que ele use, por exemplo, hoje tem na Zero Hora a questão da portabilidade. Se as pessoas não sabem que elas podem usar a portabilidade para o seu benefício, quer dizer, está o economista fazendo esse apoio, fazendo esse incentivo para que ele se dê conta dos instrumentos, porque hoje em dia nós temos muitos instrumentos, né? E o fato de estar mostrando para o cidadão as coisas, o que existe de interesse por trás dos agentes é uma coisa importante. Além disso, nessa questão na área de finanças pessoais, eu posso também ir para a área de finanças públicas. Os professores que me antecederam comentaram muito justamente da atuação dos economistas na área institucional, na área que o economista justamente ele pode desenvolver trabalhos importantes de planejamento. Entretanto, na área de finanças públicas, inclusive que eu trabalho na Fundação de Economia e Estatística há 36 anos, na realidade existe uma atuação importante do economista ao lado do contribuinte. Quer dizer, no momento que se discute incentivos fiscais, o cidadão, o empresário, ele faz o pleito de incentivos fiscais. E o governo atende o pleito e outros ele não atende. Mas se tu fizer uma abordagem mais ampla dos incentivos fiscais, tu pode questionar muita coisa, que não é justamente o discurso dos gerentes, o discurso dos fiscais, o discurso dos auditores, o discurso justamente dos economistas institucionais, mas sim um discurso que tu pode apresentar as distorções, por exemplo, no caso de um Fundobem, as distorções, por exemplo, no caso de um incentivo fiscal. Se tu considerar dados dos tribunais de contas,
dos pareceres prévios que mostram que os incentivos fiscais são gastos invisíveis, porque o governo concede e não se faz uma avaliação. E é nesse sentido que eu queria colocar para vocês a função importante de se entrar no debate e se apresentar para o cidadão, para a sociedade que paga justamente esse setor público, as distorções, o que pode ser melhorado. Eu vou dar uma ilustração. O Carlos Tadeu esteve aqui, que é um técnico do Ministério do Planejamento, há uns 5 anos atrás, dando uma palestra na Secretaria do Planejamento. E ele fez o seguinte comentário. Ele explicou a questão dos indicadores, que vocês estudaram provavelmente nas finanças públicas. Quer dizer, todo gasto é um programa, e esse programa existem indicadores que medem o desempenho daquele programa. Por exemplo, a construção de hospital tem a ver com taxas de mortalidade infantil. Se tu constrói um hospital, se espera, porque os indicadores estão atrelados ao gasto na construção de hospital público, aos índices de mortalidade. Mas o gestor, ele não entende que taxas de mortalidade infantil têm a ver também com outros programas, como, por exemplo, o saneamento básico. De que adianta nós termos uma taxa de mortalidade infantil de 10 que recém-nascidos morrem antes de atingir o primeiro ano de vida, se o gestor que está por trás, ou seja, o executivo, o economista que operacionaliza aquele sistema, por ser muitas vezes cargo de comissão, por ser muitas vezes não credenciado em termos de cargos de carreira, e sim militante, ele não enxerga e ele veio com uma estatística muito desanimadora para nós, contribuintes brasileiros. Ele chegou a dizer que dos 300 programas federais, ele se referia ao governo federal, 300 programas, 50% dos programas não estavam sendo bem administrados. Não havia uma gestão pública eficiente. Por quê? Eles não dominavam a técnica dos indicadores, eles não viam a relação que a construção de hospital tinha a ver também com outras interrelações de saneamento, de educação. Por exemplo, uma mãe, certamente, uma mãe com mais educação, mais qualificada, mais credenciada, ao ver o choro do nenê, certamente vai dar mais atenção daquela que não é. Quer dizer, na realidade, a educação tem muito a ver, o saneamento tem muito a ver com a construção e o gasto público na saúde. E isso eles não enxergam. Então, nesse sentido, vem aí a atuação do economista independente. É nesse sentido que eu queria colocar e expor a minha mensagem. A importância do economista independente para muitas vezes, fazer um papel de um debate que tem outras vozes. E isso eu me tornei justamente trabalhando, e eu fiz economia na PUC, fiz mestrado de economia aqui na URGS e fiz história econômica na PUC. E a história econômica me deu a possibilidade, que muitas vezes o economista não tem, de instrumentos, de ferramentas. Por exemplo, a ferramenta do questionário, a ferramenta da análise do discurso, a ferramenta da análise de conteúdo. Então, no momento que tu não tem material, tu pode desenvolver, criar material no sentido de aplicar as técnicas que o historiador tem, né? que o historiador vai fazer uma análise do discurso, vai pegar um discurso e vai verificar quantas vezes a pessoa dá ênfase a determinadas coisas, o que ela deixou e o que ela omitiu. Então, nesse sentido, tu pode fazer uma crítica, e a minha tese de doutorado foi justamente na área das metrocidades. Então, os discursos das metrocidades tinham várias distorções, e eu apontei no momento que eu ouvia os discursos das pessoas que eu entrevistei. Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Eu acho que eu deixei alguns encaminhamentos. Eu queria, então, oferecer para vocês esse passaporte, rapidamente, só para, que já está no final, mas eu queria só fazer um levantamento aqui, que além da legislação, tem todas as áreas de atuação do economista,
E aqui está um item que eu gostaria de salientar, dar ênfase. O que faz o economista? Projetos de viabilidade econômica, consultoria e assessoria econômica, perícia e auditoria econômica financeira, avaliação de empresas. Nós temos ali alguns consultores lá, conselheiros do Conselho Regional de Economia, que fazem uma avaliação de empresas. Isso é feito por economistas. Fusões, aquisições, incorporações e recuperações de empresa. Projetos de análise de impacto ambiental, é uma questão importantíssima, a questão da sustentabilidade. E a docência, que certamente vamos dizer assim, é a realização máxima no sentido de expor a pesquisa. Quer dizer, no momento que tu é pesquisador, a docência é um dos caminhos para que tu possa dar visibilidade na tua área de pesquisa. Eu fico por aqui e queria dizer para vocês que vocês, se quiserem se tornar estudante de economia com carteira registrada no Conselho Regional de Economia, não paga nada. O que precisa é 2 fotos 3x4, levar a carteira de identidade lá no Conselho, que fica lá na Siqueira Campos. Aqui tem todo o que vocês precisam, são as instruções, que é basicamente isso: 2 fotos e carteira. Vale por identidade nacional, ela substitui a carteira de identidade. Vocês teriam uma carteira sem pagar nada, mas já uma carteira de estudante de economia. E depois, no momento que vocês se formam, certamente é importante vocês se registrarem. A última fala que eu queria fazer seria essa. Lá no Conselho Regional de Economia, para proteção da área do economista, nós temos uma fiscalização. Essa fiscalização a gente pede do Ministério do Trabalho, através da RAIS, uma relação de todos os profissionais que atuam nas empresas e nas estatais. Ou seja, nós recebemos todos os profissionais. E quando tem um cargo de economista, a gente faz a ligação justamente se tem registro ou se não tem registro. Depois a gente visita essas empresas, fazendo então a cobrança no departamento pessoal junto à direção, no sentido da obrigatoriedade de se fazer o registro. Além disso, nós monitoramos os cartórios, que muitas vezes um empreendedor se registra como uma empresa que atua na área de economia, muitas vezes até são não economistas, e daí a nossa preocupação de estar monitorando. E, além disso, nos sites, a gente vem monitorando também tudo que são colocados em termos de marketing, em termos de propaganda, de economistas não habilitados, que é justamente para que a gente possa ter um conselho atuante na defesa dos interesses do campo de atuação do economista. Eu fico por aqui e agradeço mais uma vez esse convite honroso para mim. Muito obrigado.